Esse episódio é patrocinado pela Demicon Santos e conta com o apoio de Natus Barbershop, C6 Fitness Academia, Amália Marqueto Doceria e o Café Moca. Estamos começando mais um episódio aqui do Rebelião Empreendedor e hoje eu estou com uma convidada e a gente vai falar sobre um tema que é muito importante não só para empreendedores, mas para profissionais que exercem cargo de liderança. Eu estou aqui com a Natália Fares, ela é psicóloga especialista em liderança com 15 anos de carreira corporativa, em que foi de estagiária a diretora de recursos humanos, incluindo uma passagem de 9 anos em uma das maiores varejistas do país, não sei se ela vai poder falar qual é, e hoje ela é consultora de desenvolvimento de liderança e apoia pessoas e empresas nos seus desafios, formando líderes do comportamento à estratégia. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Gui. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos falar de liderança? Bora falar de liderança. Muito bom. Para a gente começar a falar de liderança, conta um pouquinho dessa sua jornada. Eu trouxe aqui um panorama aí. Como é que você evoluiu aí dentro das empresas? Como que você começou? Conta um pouquinho aí para a gente conhecer um pouquinho dessa tua trajetória. Vamos lá. Bom, comecei no corporativo desde muito novinha, né? Estagiário já lá na indústria. E na minha carreira eu sempre gostei muito da parte de pessoas, de recursos humanos. E eu trabalhei no varejo, como você falou, né? Foram 9 anos lá. É um ambiente muito competitivo, muito de metas muito agressivas. Então, eu costumo dizer que eu aprendi muito cedo que líder bom é líder que entrega resultado. Conheci muitos deles, inclusive. Só que aí, né, como psicóloga, trabalhando aí na área de gestão de pessoas, eu também entendi muito rápido que esses resultados eles não se sustentavam quando o líder não entendia de pessoas e não sabia lidar com a sua equipe. Tá. Né? Então, eu entendi que esse é um balanço importante, que você atinja resultados, mas que você faça isso por meio das pessoas de uma maneira que seja saudável, agradável para todo mundo, né? Afinal de contas, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro do trabalho. Então eu comecei a estudar e praticar formas de criar esse equilíbrio no desenvolvimento de liderança, né? Eu acabei acompanhando, eu acompanhava muito o desenvolvimento desses líderes, comecei a me especializar e a implantar alguns treinamentos de desenvolvimento de liderança e acompanhar os desafios deles, as conquistas, as promoções, o sucesso, e acabou sendo um grande laboratório, assim, pra mim, né? Tive outras experiências que também contribuíram com isso, também sempre sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, então todo dia, assim, né? Até hoje vou sempre atrás de me atualizar, e aí isso foi cada vez mais tocando meu coração ali, de que é isso que eu tinha que fazer, da maneira que eu acredito, de um jeito independente, porque quando eu sentei na cadeira de líder, mas eu também sentei na cadeira de pessoa que treina líder e também sentei na cadeira de pessoa que contrata treinamento de liderança. Então, quando você tem essa visão panorâmica, você acaba percebendo algumas lacunas do mercado mesmo, né? E aí eu fui montando meu quebra-cabeça. Eu falei, poxa, se a gente fizesse desse jeito aqui, acho que ia dar certo. Fui testando, fui validando e aí me consolidei aqui hoje com esse negócio. Muito bom. E como é que foi a tua primeira experiência quando você assumiu um cargo, uma função, não sei se cargo ou função de liderança? Como é que foi isso? Sempre muito difícil, Tá. né? Até porque, assim como todo mundo, eu também não fui preparada para liderar lá atrás. Eu era muito jovem, se eu não me engano, meu primeiro cargo de liderança eu assumi com 26 anos, 27, mais ou menos. Eu tive também o desafio de acabar precisando ser líder de pessoas que eram meus pares, né, que eram minhas amigas ali. Na verdade, isso no meu caso até facilitou, mas muitas vezes dificulta. E não fui preparada, ninguém me treinou, ninguém me ensinou exatamente o que eu tinha que fazer. Mas como eu já estudava psicologia, já era da psicologia, sempre tive o pezinho ali no desenvolvimento de pessoas, eu fiquei muito alerta para essa parte ali humana da coisa, né? E fui enfrentando vários desafios. Acho que... Não? Desculpa. Eu ia te perguntar, assim, você falou dessa parte de liderança, que você não estava preparada, né? Liderança é algo que é um talento, né? A capacidade de liderar, ela é um talento ou ela pode ser treinada e moldada ou um pouquinho dos dois?
ela deve ser treinada e moldada. Tá. É claro que existem algumas virtudes, todos nós temos virtudes que nos ajudam em certas funções da vida, né? Liderar é uma delas. Se eu for uma pessoa relacional, se eu for uma pessoa que se comunica bem, é claro que isso vai me ajudar a liderar. Isso pode nascer em mim. Mas isso não significa que é o suficiente para eu ser uma boa líder e também não significa que quem não tem essa habilidade não possa desenvolver para se tornar um líder talvez até melhor do que aquela pessoa que não vai atrás de se preparar. Tá. Quais são as capacidades, assim, o que eu preciso estudar para ser um bom líder? Olha, eu costumo dizer que a gente tem que equilibrar duas coisas para ser líder. Tá. A primeira delas são as habilidades humanas, comportamentais, que é a maior parte das vezes a armadilha que as pessoas caem, né? Eu sou um ótimo vendedor, eu vou virar líder, eu vou ser um bom líder de vendas. Não, porque quando você vira líder de vendas, são funções completamente diferentes. Completamente humanas. Você não é mais sobre você não é mais o protagonista, por mais que a gente acredite que liderar é isso, mas não. Você agora não precisa ser bom no que você faz ali, executa. Você precisa ser bom em fazer o outro executar bem. É outra história. Então tem toda uma parte humana, comportamental, relacional que precisa ser desenvolvida, mas também acho muito importante que a gente não deixe de lado aquele desenvolvimento daquela visão mais estratégica também, sim, mais orientada a resultado, que é o que muitas vezes as pessoas também não aprendem nas empresas. Então, a gente está agora numa fase... Não tem assim, hoje até tem alguns cursos, né? Mas você não aprende a ser líder, por exemplo, numa faculdade. Não aprende, exatamente. Isso. E nem na empresa. Né? Muitas empresas não dão treinamento de liderança. E agora a gente está numa fase que as empresas estão fazendo planejamento estratégico. Né? E aí, quem é líder começa a receber um monte de perguntas de prova. E, assim, qual que é a tua meta do ano que vem? Qual que é o objetivo da sua área? Qual que é o teu orçamento? E assim, as pessoas não sabem como pensar nessas coisas. Elas não sabem como pensar num planejamento estratégico para atingir um resultado. Então, você entende que precisa ter as duas coisas. Na minha visão, é muito isso. Não tem jeito. Não adianta eu ser um paizão, uma mãezona de líder e não atingir resultado nenhum. E também não adianta eu bater meta todo mês e fazer isso adoecendo as pessoas e a mim mesma. Tá. Não, e é legal, assim, hoje eu tenho um negócio, né? Hoje eu empreendo tudo, mas eu fui funcionário público e eu tive líderes, né? Eu nunca cheguei dentro do funcionalismo público a ser um líder. Eu saí antes disso. E eu acho que na época eu seria um péssimo líder. Eu entrei com 20 anos, saí com 24, então acho que nem deu tempo, nem tinha maturidade para ser líder. Mas eu acho que como liderado eu dava trabalho, viu? Dava trabalho? Dava trabalho. Mas, era assim, eu tinha uma visão talvez um pouco imatura, né, de trabalho, que um líder deve ter que lidar muito com isso também, mas ao mesmo tempo, hoje olhando de fora, eu via que eu tive líderes que não souberam ser líderes, né? Então, assim, quando eu entrei, fui trabalhar num banco, não tinha a menor ideia de nada, nunca nem tinha conta no banco, assim, tinha uma poupança, sei lá. E aí me colocaram lá para atender. Então, sempre que eu ia fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa, não, agora não dá, não sei o quê. Então, eu lembro, eu conto essa história. No segundo dia de trabalho, eu quase desisti. Caramba, no segundo. Porque a gerente, que era a líder ali do setor, ninguém queria trabalhar lá. E eu caí ali, justamente ali. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não volto. Ela me convenceu. E você tem um período de 3 meses, né, de experiência. E aí eu lembro assim, eu vou passar nesse período aí, eu vou engolir todos os sapos que eu puder. Depois que passar isso aí, nossa senhora, eu me tornei o rebelde. Não tem a ver com o rebelião empreendedor aqui, mas... Veio de algum lugar esse nome aí, você não acha não, Gui? Acho que tá dentro... Veio um pouco do meu perfil, né? Mas assim, naquela época era um rebelde sem causa, vamos dizer assim. Hoje eu tenho um propósito, tenho uma causa por trás. Mas assim, qual é o ponto aqui? A líder, no caso, a minha gerente, ela tinha um perfil
extremamente autoritário. E que quando você vai falar com um jovem com um perfil autoritário, um perfil como o meu, não bate. Então eu acho que ali, aí fazendo uma análise de novo, de fora, não minha, mas de liderança, talvez tenha faltado o tato dela entender isso e ter mudado o estilo de liderança, porque liderança a gente tem diferentes estilos de liderar, certo? Certo, e a gente também tem que saber entender o outro, o funcionamento, o comportamento do outro, fazer essa leitura mesmo para se comunicar com aquela pessoa da melhor forma. Isso é uma coisa que, independente se você é líder ou não, para a vida, assim, isso ajuda, né? Então acho que essa percepção aí de como que essa pessoa funciona faz toda a diferença. Estilos de comunicação diferentes, né? Quais são os principais assim que um líder tem que lidar, assim, os estilos ou os tipos de liderança que são mais comuns? Olha, existem muitas teorias sobre isso, falando sobre as pessoas mais autoritárias, sobre as pessoas que são mais boazinhas, digamos assim, mas eu acho que esse ponto que você falou, eu quero puxar esse gancho da sua juventude lidando com isso, porque é um ponto que eu vejo muito, inflamar muito hoje em dia, que é a geração Z, os líderes com a geração Z. Cara, na época que a gente era mais jovem, já era difícil lidar com uma liderança que tinha certa dificuldade de se comunicar. Só que a gente estava numa fase, assim, do mundo, em que as coisas eram ensinadas de um jeito um pouco diferente, né? Então as nossas referências eram de entrar no emprego, ficar ali para sempre, de fazer carreira e de esse respeito hierárquico bem forte. De fato, claro que tem que existir um respeito, né? Mas as gerações atuais, elas estão exigindo coisas diferentes das que nós exigimos. Então, uma diferença importante do que acontecia com a sua líder na época e hoje em dia é que esses líderes estão perdendo as pessoas. E a gente precisa de pessoas novas chegando no mercado, né, para fazer aí a liderança do futuro. E essas pessoas estão exigindo, não, eu não quero trabalhar com uma líder que não se comunica bem comigo. Né? Eu quero ter equilíbrio, eles exigem várias coisas e que entra numa polêmica aí hoje em dia de conflito, de relação, de forma de se comunicar, e que eu acho que, claro, todo mundo tem que aprender um com o outro. É um conflito de geração, né? E isso aí sempre existiu e sempre acho que vai ter, não tem como, né? Você tem alguma pessoa que está mais... Pelo menos quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente tinha pessoas que estavam na empresa há muitos anos, que elas já estavam habituadas ali a um modo de operar ou com a cultura da empresa. E aí a gente, pelo menos no meu caso, eu cheguei, eu vi aquela cultura, para mim foi um choque cultural. Até por ser, acho que, funcionalismo público, eu acho que era mais engessado ainda. E aí, assim, de novo, eu acho que é tudo questão de perfil. Eu tenho um perfil muito de criar, de fazer, e lá eu não tinha essa... Eu era muito podado, então acho que isso talvez fosse uma coisa que me incomodasse muito, né? Então, hoje, mas aquele período para mim foi muito importante, porque quando eu tô hoje num papel de líder, eu tento me colocar no lugar da pessoa que está lá do outro lado. A empatia, que é muito importante para liderar. Empatia, e aí eu quero entrar num ponto contigo. A empatia, muitas vezes, ela tem um limiar ali entre empatia e um excesso de empatia. Eu não sei que nome teria isso. E que aí você começa a ser muito, talvez, permissivo. Sim. E isso já me gerou muito problema também. Sim. Você vê isso acontecer com... Muito, inclusive eu já cometi esse erro. Tá. Porque você ser permissivo não é a mesma coisa do que ser humanizado, ser um líder humanizado. Ainda que você se coloque no lugar do outro, respeite as relações humanas, entenda a necessidade do outro, você como líder, se você tiver uma boa visão estratégica, se você tiver uma boa habilidade relacional, você vai conseguir fazer a leitura do momento em que é necessário colocar um limite, no momento em que determinado comportamento está tendo um impacto direto no resultado, no negócio ou até mesmo da equipe. E sabe uma tática que eu acho muito boa para ajudar a lidar com isso? É pensar de maneira impessoal, porque uma coisa que atrapalha muito as pessoas nessas relações é levar muito pro pessoal, é pensar muito assim, fora... Eu sei que a gente é uma pessoa só, a gente não tem como separar muito,
mas a gente leva muito pro coração, assim, mistura um pouco demais essas coisas. E, poxa, se você tá tendo um comportamento que ele tem um impacto direto no negócio, no resultado, no time, e é um impacto palpável que eu consigo te exemplificar com fatos e dados, é um limite que consegue ser colocado sem você precisar ceder ou se sentir desconfortável ou não entender. Você profissionaliza aquela troca. Não é subjetivo, você tangibiliza o porquê de um feedback que talvez não seja um feedback agradável, positivo ali. Eu acho que quanto mais você tangibilizar as coisas, Legal. mais você consegue escapar desse risco. Tipo, estou sendo bonzinho demais, estou sendo... não, olhar as coisas desse jeito pragmático mesmo. A pessoa tem uma necessidade, é uma necessidade clara, faz sentido, não tá impactando nada nem ninguém de maneira negativa, tá tudo bem. Legal. Uma das coisas que eu aprendi nessa jornada, porque assim, eu vi que você fala sobre isso, né, de tipo o líder ser colocado ali no fogo, né? Não teve jeito no meu caso, eu resolvi empreender, em algum momento eu comecei a ter equipe e eu fui colocado lá sem preparo. E uma das coisas, assim, acho que foi um dos principais erros que eu cometi lá quando eu montei minha primeira agência, foi justamente não colocar, eu coloco, um dos erros foi não saber liderar a equipe. Em que sentido? Muitas vezes eu cobrava algumas coisas sem ter falado o que eu estava esperando da pessoa que está lá. Então assim, eu esperava algo, eu não sabia comunicar ou às vezes nem comunicava aquilo, ela não fazia do jeito que eu estava esperando e eu colocava a responsabilidade na pessoa. Ela não sabe fazer, eu contratei errado. E não é, né? Às vezes a responsabilidade é a do líder de ser claro, né, o que você está esperando ali daquela pessoa, né, do liderado. Eu espero que você faça aqui o trabalho, o resultado que eu espero é esse, a forma de trabalhar aqui dentro da empresa é essa, você tem um código de conduta, alguma coisa. Essa semana eu estava fazendo, eu tive reunião com a minha equipe e eu compartilhei com eles um código de cultura pela primeira vez na minha vida que eu fiz isso. Mas por quê? Porque eu lembrei que lá atrás isso fez falta, né? E eu já liderei algumas equipes, times não muito grandes, acho que o maior time que eu liderei deviam ter 8, 9 pessoas. Mas eu sempre senti essa dificuldade, né? E aí dentro disso eu queria te fazer uma outra pergunta. Hoje você faz consultoria para líderes, né? Sim. Quais são as principais dores assim que trazem para você do dia a dia ali de liderança, né? As queixas, as dores. A minha era essa, de ficar esperando o meu time entregar um resultado, não entregar, e eu demorei muito tempo para enxergar que a responsabilidade era minha ali. Nem todo, assim, em alguns casos era a pessoa, mas eu acredito que se a gente for usar um Pareto, 80% das vezes fui eu que não soube pedir, não soube passar o que eu estava esperando. E você percebe que isso tem a ver com o que a gente estava falando de tangibilizar? Sim. Se você tangibiliza, você traz clareza, o que eu quero dessa pessoa, o que eu quero que ela entregue, você pedir para ela entregar, aí sim você consegue acompanhar, antes de entrar na tua pergunta, e isso parece que é uma questão comportamental, mas tem muito a ver com visão estratégica. Então, só um gancho importante, porque muita gente chega na mentoria falando assim, eu quero aprender a delegar. Isso é uma das dores da galera. Quero aprender a delegar bem, falar com clareza, quero aprender a passar a minha mensagem e a pessoa ter clareza do que eu quero, fazer super bem e me entregar. Aí eu pergunto assim, e o que você quer? Aí a maioria das pessoas não sabe. Então, essa é a importância da visão estratégica. Enquanto eu não sentar e definir a estratégia, sei lá, do meu departamento, da minha empresa, entender com clareza o que eu quero, eu nunca vou conseguir passar isso com clareza para uma outra pessoa executar bem. Eu só vou perceber que ela não executou bem quando ela me devolveu e falar, acho que não é assim que eu queria. Então, você ter essa visão estratégica, muitas vezes é o que vai impactar na possibilidade de você ter um comportamento de acordo. Perfeito. Dito isso, essa é uma das dores, né? Respondendo a tua pergunta, essa dificuldade de delegar. E eu vejo também que os líderes, eles chegam para mim, no geral, são pessoas que batalharam muito para assumir cargos de liderança,
estão muito felizes porque chegaram lá, porque estão numa empresa bacana, às vezes até com uma remuneração bacana, só que muitas vezes eles estão completamente perdidos, justamente por essa falta de preparo, por vários fatores, né? Em alguns casos é a falta de preparo, às vezes há uma desorganização estratégica da empresa, que a empresa não está com muita clareza no que seguir, e aí a galera trabalha muito naquela apagação de incêndio total. Então eu ensino muito as pessoas a, independente do cenário que você está envolvido, como que você organiza a sua estratégia para desempenhar bem ali o que você se propôs a fazer, né? E aí também tem a parte do desgaste emocional. Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, líderes que estão felizes com suas posições, mas que trabalham muito, e muita gente que já teve burnout, que tá ali assim, surtadíssimo no dia a dia, e ainda tem aquele receio de querer se mostrar forte para a equipe o tempo todo, né? Que é um risco também, você não querer mostrar vulnerabilidade alguma, querer ser forte, aí uma hora também a conta chega. Legal. Eu vou puxar uma sardinha aqui pro lado do empreendedorismo aí, porque eu me enxerguei em algumas coisas que você falou e eu enxerguei uma série de pessoas com quem eu falei já, né? Assim, por conta do clube de negócios, de mentoria, enfim, de várias coisas que eu já fiz, que é o quê? O empreendedor, quando ele começa, muitas vezes ele não tem liderados, a não ser ele mesmo, né? Que eu acho que também é uma forma de liderança. Desafio já. Quando você não tem um líder, é mais difícil, você tem que ter muita disciplina, enfim. Mas, falando de liderança, assim, o que eu vejo, né? Tem muito empreendedor que é extremamente talentoso, tem um potencial incrível e ele tem medo de liderar. Em que sentido? Que eu vejo, assim, para mim, às vezes, de fora, fica muito claro que aquela pessoa precisa de alguém no time. Uma ou duas pessoas. E ela não coloca porque ela não quer ter que lidar com as pessoas. E aquilo trava o crescimento dela. E aí entra, assim, a questão de delegar, enfim, né, de ter que lidar com aquelas pessoas, de cobrar. E aí tem um ponto aqui que eu acho que também a gente não entrou, mas eu acho que é legal da gente falar. Que é o quê? Você como líder, esperar que a pessoa faça exatamente como você. E aí eu escuto, não, mas hoje eu faço as vendas da minha empresa e se eu colocar alguém, ela não vai vender como eu. Não, eu não vou colocar ninguém para responder cliente no WhatsApp, porque o diferencial da minha empresa é o meu atendimento no WhatsApp. Eu falo, mas então, deixa eu te falar, se esse é teu diferencial, lascou. Então fica no WhatsApp e coloca alguém para fazer a operação da tua empresa. Inescalável. Não tem como. Fala assim, você não tem um negócio, você construiu um emprego. Então eu vejo, e aí assim, por isso que eu achei que era legal esse tema, porque o empreendedor muitas vezes ele fica com esse receio, né? Como que ele pode lidar com isso? Assim, quem estiver ouvindo aqui e se identificou com qualquer coisa que eu falei, qual que seria o primeiro passo para ele começar a quebrar essas crenças do tipo, a pessoa não vai fazer melhor que eu, que vai dar tudo errado se eu colocar alguém? Qual que é o primeiro passinho ali? Né? Porque a gente está vindo aqui lá para frente, você já lidera. Mas esse primeiro passo? Sim, vou destacar duas coisas. Primeiro, tem uma coisa muito importante para você desenvolver uma equipe, que é estabelecer relações de confiança. Legal. Você precisa dar um voto de confiança para a pessoa precisa confiar em você. Isso implica necessariamente que aconteçam alguns erros no percurso, que se forem bem direcionados e bem acompanhados, vai ficar tudo bem no final e essa pessoa vai um dia ganhar a autonomia necessária para desempenhar do jeito dela, eventualmente, porque às vezes é muito legal, a gente também tem que falar aqui da importância da diversidade nos negócios. Ter alguém que não faz igualzinho a você é difícil até um certo ponto, mas por outro lado, olha que interessante ter alguém com uma perspectiva diferente da sua para agregar no seu negócio. Perfeito. Então, acho que abrir a cabeça para essas outras possibilidades que um time diverso traz é muito bacana. E aí um outro ponto de vista é lembrar que é papel do líder desenvolver pessoas.
Então, as pessoas elas têm muita dificuldade de desapegar do tempo que elas gastam executando para o tempo que elas vão gastar formando outras pessoas. Quando eu pergunto, às vezes na mentoria, né, você tem 3, 4 frentes de atuação no teu trabalho, em que você gasta mais seu tempo? Muitas vezes as pessoas não gastam quase tempo nenhum na caixinha do desenvolvimento de pessoas, que eu falo para elas, essa caixinha tem que existir. Você tem que ter um tempo para conversar com a tua equipe, para dar feedback, para ensinar, para dar um treinamento, que não seja você que dê o treinamento, seja outra pessoa, mas esse assunto ele tem que entrar na tua pauta. Então, à medida que o assunto desenvolvimento da minha equipe entra na minha pauta como empreendedor, como líder, aí eu começo a dar potência, a dar força para esse time se desenvolver, caminhar com as próprias pernas e com qualidade, ainda que não seja do jeito idêntico a mim, mas eu posso combinar critérios ali para que fique de acordo com o satisfatório, com o bom. E eu acho que eu sei, assim, o que acontece, né? Hoje você está dando consultoria, você é empreendedora. Você tem pessoas na tua equipe? Você tem pessoas contratadas. Contratadas. Na tua equipe ainda não, né? Ainda fixa ainda não. Beleza. Por projeto, né, que eu contrato. Tá, eu vou falar por mim também e eu sei que muita gente vai se identificar. Hoje não, hoje é um pouco menos, né? Mas ainda acontece muitas vezes. Você pensa assim, preciso de pessoas para me ajudar. Preciso. Só que eu tenho muitas entregas para fazer. Então eu preciso cuidar das minhas entregas. Só que se eu chamar uma pessoa, eu vou ter que abrir mão do meu tempo para as entregas para treinar essa pessoa. Uhum. E que não precisa ser 100% do seu tempo também. Você pode administrar isso de um jeito que você dedica um tempo às entregas, não tanto quanto antes, e dedique um tempo a formar a pessoa. Porque essa administração da agenda, ela é ouro. Ela é muito importante. E aí, e assim, eu já ouvi muita gente falando sobre isso. E eu também já senti, putz, o tempo que eu vou utilizar para treinar uma pessoa, eu vou e faço. Só que... curto prazo, né? Exatamente. Então, assim... porque é uma dor. E aí entra e aí eu tô falando aqui com a galera que tá começando, não com quem já tem equipe. Quando você a entrega ela depende muito de você, você vai ponderar isso. Mas uma coisa que eu percebi, o que é? Você vai se sobrecarregar no começo, porque você vai ter que dar atenção para aquelas pessoas, mas... né? Então você tem um pico de trabalho ali, vamos dizer. Uhum. Só que em algum momento, quando você começa a ter uma equipe treinada, e aí você trouxe aqui relações de confiança, e quando a pessoa está treinada, ela passa a acertar mais, ela às vezes traz uma coisa diferente do que você fazia, que é melhor do que o que você faz. E você vai agregando isso, você tem uma curva que começa a ter uma descendente de trabalho, e aí você vai ter tempo nem só para entregar, mas para pensar na estratégia do teu negócio. Só que parece que tem uma montanha que você precisa escalar primeiro para depois você ter a descida e descer ali com um carrinho e as coisas irem tranquilas. Eu acho que talvez esteja aqui a dificuldade das pessoas. E aí entra num ponto que eu acho que você pode falar melhor do que eu. A pessoa começa a entrar em parafuso e começa a ficar sobrecarregada em algum momento. Aqui, se ela conseguir treinar uma equipe, ela vai ser um período curto. Se ela não faz isso vira um período longo e aí ela vai entrar num burnout. Exato. E, na verdade, as pessoas têm muita dificuldade, principalmente empreendedores, com uma coisa que é deixar qualquer pratinho cair. Eu acho que a gente tem que desapegar um pouquinho disso também, porque... uma coisa que eu acho muito importante para conseguir isso, você falou, né? A gente vai estar num pico ali de muito trabalho. De repente, nem precisa ser tanto assim se a gente souber priorizar, repriorizar as coisas. Então, assim, em vez de eu acumular tudo que eu tenho que fazer, mais o treinamento dessa pessoa, e se eu pegar alguma demanda e eu realmente adiá-la um pouco, eu encaixar de maneira mais realista na minha agenda para eu treinar essa pessoa,
E aí eu vou ganhando essa força com o tempo. É claro que vão ter dias que a gente vai dar mais de si, vai trabalhar muito mais, beleza. Faz parte. Mas a gente tem que se recuperar desse período de estresse, né? O estresse, a sobrecarga, são coisas naturais da vida. Não adianta a gente falar, não vou viver sem estresse, isso não existe. Mas o problema não é a existência desses desafios e do estresse. O problema é a gente não se recuperar. Então tá tudo bem a gente oscilar um pouquinho. E acho que desapegar um pouco de, tá bom, o que eu vou deixar de lado hoje? O que eu vou deixar para depois? O que eu vou fazer amanhã? Quando a gente entra na mentoria de liderança, numa etapa de ajudar as pessoas a se planejarem e se organizarem melhor na sua rotina, porque líder sobrecarregado é um padrão clássico, eu vejo as pessoas entrando numa ansiedade que é assim, tá bom, então eu vou pegar a minha agenda e agora eu vou encaixar tudo ali na minha agenda. E aí a pessoa encaixa assim, 6:04, yoga, 6:07, tomar café da manhã, 6:10, você tomar banho. Cara, se tu leva um tropeção na rua, tu não consegue fazer mais o que tu se propôs a fazer. Não deixa janelas, né? Não deixa imprevisto, não deixa tempo para apagar aquele incêndio que você sabe que vai existir, né? Então, eu acho que também é um caminho para conseguir isso e também para se frustrar menos e gerar menos impacto na sua saúde mental é ser mais realista com a sua agenda. Eu não tô falando para você fazer uma coisa frouxa, mas realista, uma coisa que você sabe que você vai fazer aquilo, vai sobrar um tempo para as coisas que surgem e que vai acontecer. Porque senão você entra numa de não cumprir com você próprio, você se propõe e você não cumpre, você se propõe e não cumpre. Aí dá aquela sensação de tô devendo para todo mundo, tô com sobrecarga, frustração, isso já impacta o quê? Tua autoestima, porque você tá se sentindo mal, e aí é a ladeira abaixo. Eu aposto que tem muita gente agora que tá ouvindo aí e tá colocando a carapuça assim, ó. Eu confesso que às vezes eu ouvi essa carapuça aí. Mas deixa eu te perguntar, dentro disso tudo, aí você falou dessa questão, né, de tá sobrecarregado e tal, e aí a gente entra, eu acho que a gente tem uma outra questão aí no meio, talvez, né, que me veio agora. Eu acho que a rede social, ela tem, assim, o seu lado bom, mas ela tem um outro lado que ela começa a trazer pra gente aquele excesso de produtividade, que você precisa ser produtivo, aí você não tá dando conta da sua agenda, aí você tem que fazer 1000 coisas, e que talvez isso aumente essa pressão, né? E aí eu queria te perguntar, assim, como que a gente faz para ter inteligência emocional para lidar com tudo isso? Com as pessoas que você está liderando, com a sua agenda, suas entregas, com a rede social que está lá te bombardeando, que você tem que trabalhar da hora que você acorda até a hora de dormir e que você tem que entregar resultado e que isso, que aquilo. Como é que lida com isso aí? Bom, vamos lá. A rede social, ela acaba sendo no dia a dia uma escolha nossa, assim, né? Que eu sou muito a favor da gente dar uma lutada para selecionar ali o que a gente vai acreditar, o que a gente vai seguir, o que a gente vai acompanhar, coisas que nos façam bem, porque considerando que tudo que tá ali não é 1/3 da verdade absoluta das coisas, né? Então, isso é uma coisa que ter essa consciência já ajuda muito. Eu gosto muito, eu aprendi inclusive nos estudos de felicidade, não sei se você já ouviu esse termo, felicidade corporativa. Já ouvi. Né? Felicidade no trabalho. Eu gosto muito de estudar esse tema, fiz uma formação inclusive, e lá eu aprendi muito sobre produtividade consciente. Então, que justamente orienta as pessoas a produzir de uma maneira que é possível, que é sustentável. Então, a diferença é que quando eu estou pensando só na produtividade, sem ser de maneira consciente, eu vou atingir coisas incríveis e eu vou cair, né, depois. A produtividade consciente, ela te permite que isso seja sustentável. Inteligência emocional é uma coisa que dá para você aprender, mas você precisa aplicar algumas técnicas de autorregulação. Claro que eu tenho clientes, se eu entendo que a situação, que é o caso, eu posso até encaminhar eventualmente para uma terapia, né? Tem pessoas que, enfim, situação às vezes de burnout, que chegam pessoas que tomaram remédio, vão no médico, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, né? Porque
Mentoria, coach, consultoria, nada disso substitui uma terapia com o psicólogo. Eu sou psicóloga te falando isso e eu trabalho como mentora, né? Mas tem situações em que isso é necessário. Agora, a inteligência emocional tem várias maneiras de você trabalhar para se autorregular, né? O que é inteligência emocional? É você conseguir entender, ler bem sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções e aprender a administrar para que você não haja tanto no impulso, para que você selecione como você vai reagir às coisas ainda que você sinta. Tome decisões mais inteligentes, né? Exato. Então tem várias técnicas que eu acho que são combos, assim, desde algumas técnicas de respiração, que eu gosto muito de indicar, porque a respiração ela ajuda o nosso corpo a se regular de dentro para fora, tá? Até também exercícios práticos que a gente aplica baseados nas situações reais das pessoas, para que ela meio que reeduque ali o posicionamento, a reação do cérebro, do corpo. Legal. Em situações específicas. E assim, existem alguns sinais que a gente consegue identificar que a gente está entrando no... Não sei se, não no burnout, mas que alguma coisa, assim... Aquele sinalzinho amarelo, assim, que começa a piscar. Existe algum sinal, a gente consegue perceber, assim? É fácil de identificar isso? Para quem já está ali liderando pessoa, enfim, no dia a dia, assim, como é que a gente consegue perceber? Porque às vezes a gente está tanto na rotina ali, fazendo, que a gente não percebe. A gente só vai perceber quando bater e o negócio fazer a gente parar, né? Tem sinais? Como é que a gente percebe isso? Tem. É importante a gente saber separar o burnout do estresse comum do dia a dia, mas o burnout ele traz uma característica de esgotamento mesmo crônico, sabe? Então, assim, quando você tá só estressado, você vai lá, se estressa, fica cansado, no outro dia você descansa, você se recupera e tá tudo bem, né? Fica tudo, você consegue se sentir melhor. A pessoa que tá em quadro de burnout, esse estresse, essa frustração, ela é crônica a ponto de... Se mistura, é muito parecido eventualmente com alguns sintomas da depressão, porque a pessoa fica realmente com gatilhos relacionados ao trabalho muito fortes, que a limita de fazer qualquer coisa. Então, assim, a pessoa pensa que ela vai ter que trabalhar, que vai ter que lidar com uma determinada situação e já vem um desespero, sensações muito ruins, né? Realmente a pessoa perde a sociabilidade dela. Então, você vê alguém que era sociável, que conversava com as outras pessoas, de repente essa pessoa não está mais conversando com ninguém, né? Então, assim, aquele esgotamento, não tem mais o que fazer, no sentimento da pessoa esgotou. Então, ela não tem mais vontade de fazer nada, realmente. Essas são algumas das características. Claro, se a pessoa estiver sentindo, né? A gente sempre fala, não se autodiagnostiquem, não se automediquem, mas são pontos de atenção aí. Às vezes as pessoas nessa condição elas choram muito, com muita frequência, com qualquer lembrança sobre trabalho, elas não querem trabalhar, elas se sentem mal, se sentem doentes, por qualquer situação relacionada à questão laboral. Eu faço essa pergunta porque uns anos atrás eu tive e aí é um relato pessoal mesmo. Eu sentei um dia para trabalhar, eu tava assim, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu percebi que tinha alguma coisa não estava certa. Quando eu sentei para trabalhar, eu olhei para a tela em branco, assim, na minha cabeça. Eu fiquei, sei lá, uns 10 minutos. O que eu tenho que fazer? Eu olhava para minha lista de tarefas, o que eu tinha para fazer, e eu não conseguia agir, assim. Eu não conseguia agir. Eu falei assim, tá, beleza, travei, total. Parei, falei, cara, não consigo. O que é isso? Eu deitei. E isso era o quê? Devia ser umas 7h30, 8 horas, assim, eu já tinha estudado, já tinha feito um monte de coisa. Na hora de sentar para trabalhar, e 7h30, 8 horas, travei. Deitei, acordei meio-dia com febre. Eu passei o dia inteirinho com febre. E assim, pouco tempo depois, eu fui para um evento, que ainda não era Conexão Elite, era o Clube de Negócios. Eu comecei a ter tremedeira no dia do evento, que eu pedi pro Beto, lá da Demicon, falei, cara, tu já tá aqui há muito tempo, toca aí. E aí eu fui pra casa, eu morava 2 quadras da onde era o evento, eu ia, daí uma pessoa que fazia parte do grupo, assim, cruzou comigo,
e eu não conseguia responder. Eu tremia que eu cheguei com o meu pescoço travado em casa e eu não falei, cara, que loucura, o que tá acontecendo? E aí eu falei, não, pera. E aí eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento. Mas assim, com certeza eu já tinha alguns sinais, né? E eu não precisava ter chegado a tanto. E eu sei que tem muita gente que passa assim, mas beleza, tive isso, no dia seguinte tá ok e tal, não foi uma coisa que foi constante. Foram alguns pontos. Hoje eu consigo identificar alguns gatilhos em mim, assim, e aí, assim, às vezes eu posso estar com um dia lotado. Se eu sentir que naquele dia eu tô com um gatilho, eu taco o dane-se, assim, entre aspas, não vou deixar, né, nada urgente ali que precisa. Eu faço o que é urgente e o resto eu mudo. Mas olha que importante, é isso que é um excelente exemplo para aquilo que eu falei sobre escolher qual pratinho vai cair. Por que as pessoas não entendem? No que elas não querem deixar nenhum pratinho cair, elas não cancelam nada. Só que o prato ele vai cair de um jeito ou de outro. E na tua cabeça ainda. Esse que é o problema, porque assim, ele vai cair, a diferença é que se você se planejar de maneira realista para aquilo, você vai ter escolhido qual você vai deixar, você vai pegar ele e vai guardar, você não vai deixar ele cair e quebrar. Então, parece para muitas pessoas inalcançável. Não, mas tudo é importante. Tem pessoas que não conseguem ainda ter essa visão. Se tudo é importante, nada é importante. Exatamente. Então, assim, é isso. Acho que é sobre a gente ser um pouco mais gentil com nós mesmos, né? E conseguir pensar, poxa, não tô legal hoje. Isso é inteligência emocional. Eu consegui ter esse tempo pra mim, essa paciência comigo, essa autorregulação, vou fazer alguma coisa que me faça bem, né? Então, provavelmente, você estava ali numa situação muito crítica, era um esgotamento nítido, mas que hoje você já tem essa maturidade, essa inteligência emocional mais desenvolvida para contornar. Assim, hoje, depois de um certo tempo, eu consigo entender que eram, assim, coisas que eu me questionava sobre o que eu estava fazendo, era excesso de trabalho, era um monte de coisa, né? Mas, assim, eu falo disso porque eu sei que muita gente passa ou está passando por isso e ela não está percebendo. Para quem é de fora e que já tem um olhar um pouquinho treinado, eu não sou psicólogo, não sou nada, mas por ter passado por isso, por conviver com muito empreendedor, para mim é tão claro. Às vezes ali eu falo, a pessoa está indo para esse caminho, não vai dar certo isso aí. O meu papel ali é abrir o olho, tudo, eu converso, né? Mas, enfim, dentro disso tem uma questão, e aí que a gente vê muito. Também a gente falou de rede social, e a rede social talvez tenha potencializado isso. A questão da motivação. Qual que é o papel, assim... E aí a gente tem várias vertentes de motivação aí que, né... Você tem que estar motivado, porque assim, eu acho que tem uma confusão aí no meio do caminho, né? Aí minha forma de enxergar, se eu estiver errado, você pode me falar, e aqui a ideia é realmente você trazer o teu conhecimento, eu tô aqui para aprender. Eu acho que as pessoas confundem que você tem que todo dia acordar motivado. Eu ia falar uma coisa aqui, mas talvez eu não é atacando, mas tipo assim, tomar banho gelado, entrar na geladeira com gelo... sabe assim, botar aquela música animada e tal, e que todo dia vai ser assim, né? Não é dessa forma que acontece. Mas a gente vê muita coisa assim, né? Falando, o líder tem que se motivar. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê o mercado da motivação ali, principalmente para lideranças mesmo? Como é que você enxerga eu acho que é uma zona perigosa, porque é uma das grandes fontes de frustração. E frustração leva também a esse adoecimento todo. A gente está sendo ensinado a ter realidades impossíveis, né? E a motivação, é claro que é muito gostoso estar motivado, né? Quem não gosta quando você acredita que está tudo dando certo, mas realmente não é uma realidade possível diariamente. Eu, inclusive, busco me basear nesse fato para dar os meus treinamentos. Então, eu busco dar treinamentos que eles, de certa forma, consigam tocar um pouco ali na subjetividade da pessoa, mas que também compensem com a prática, com a técnica, com o método que a pessoa precisa para sair dali. Porque se eu for dar só um treinamento motivacional, que foi já muito uma prática, o que eu faço com aquela motivação toda no dia seguinte?
quando eu tiver um feedback negativo e eu não conseguir mais que aquela motivação me motive para fazer alguma coisa de bom. Tá. Né? Então... Eu já vi uma galera falando que, assim, na verdade não é nem motivação, é entusiasmo. Você sai de lá entusiasmado, mas vai embora. Vai embora, né? Acho que pra gente é muito gostoso, como eu falei, mas pra gente se desenvolver mesmo, a gente precisa praticar, né? Ter métodos, ter técnicas para praticar as coisas da vida real. Sair dali sabendo o que é pra fazer quando chegar em casa. Tá. Isso é muito mais realista, muito mais possível. Eu costumo dizer, Gui, que melhor que a motivação é a inteligência emocional, que a gente já falou legal. aqui. Então, qual que é a diferença? A motivação você vai lá, do tudo pro nada. A inteligência emocional não. Independente se você tá no tudo ou no nada, você vai conseguir administrar aquela situação. E executar o que você precisa fazer. Fazer o que precisa ser feito. Mesmo que o que precisa ser feito às vezes seja, vou cancelar um compromisso. Legal. Você falou uma coisa legal de voo regular. Como é que a gente regula isso, assim, no dia que tá ruim ou no dia que tá mais estressado? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que dá pra fazer pra gente conseguir regular aquela emoção? Você basicamente, não é tão simples quanto eu tô resumindo aqui agora, mas é basicamente você aprender a observar a si próprio, os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas reações, e pensar com consciência sobre elas quando as situações acontecerem, para você poder fazer essa gestão de como você quer agir. Legal. Um caminho que eu acredito que ajuda, quando a gente está nervoso, a gente não consegue tomar muita decisão inteligente, porque o nosso físico, o nosso corpo mesmo, a bioquímica do nosso corpo altera o nosso estado emocional. Então, uma técnica que eu gosto muito é de respiração, de você parar 5 minutinhos e deixar a sua respiração mais lenta, né? Às vezes em 4 segundos, em 5 segundos, tanto a inspiração quanto a expiração, porque é uma coisa fisiológica, né? Se você começar a respirar forte agora, automaticamente teu coração vai bater mais rápido, não tem como separar as duas coisas. E a ansiedade, a agitação, ela causa tudo isso no seu corpo. Então, se você fizer o caminho oposto, se você respirar lentamente, automaticamente seu coração vai bater mais devagar. Automaticamente o restante do seu corpo tende a seguir um pouco mais esse ritmo, esse estado mental ali. Legal. Mas essa é só uma técnica, né? Eu acredito que é importante que as pessoas aprendam a se observar e fazer a gestão das suas emoções no dia a dia. Se ela não estiver conseguindo fazer isso, procurar uma ajuda profissional, né? É muito difícil fazer isso aprender isso sozinho. Assim. Eu tenho uma dica do que não fazer se você estiver ansioso. Né? Como eu regulava a minha ansiedade? Olha só que loucura. Eu tomava café. Adoro café, tá aqui, ó. O Moca que apoia a gente. Eu tava fazendo o quê? Eu tava aumentando a minha ansiedade, mas eu ficava ansioso, eu tomava mais café. Isso não é uma dica, não façam isso. É o caminho oposto. E deixa eu te perguntar, voltando agora a gente, nossa, deu um 360 aí no assunto de liderança, assim, mas é legal, eu acho que tem muito assunto, tem muito detalhe, tem muita coisa. E assim, em algum momento a gente vai acabar liderando, não tem jeito, né? Se você em algum momento da tua jornada você não liderou, você ficou estagnado, nem que seja uma pessoa, enfim, né? Então eu acho que esse é um assunto importante e eu acho que assim, de novo, trazendo aqui para o lado do empreendedorismo, em algum momento as pessoas vão precisar saber liderar pessoas, elas vão precisar se colocar nisso se elas tiverem algum tipo de ambição. Agora, se ela quer fazer o trabalho dela ali e viver daquilo ali sem ter ninguém... existe a carreira Y, né? Que uma você vai para liderança, outra você vai para o especialista, e aí você segue crescendo ali. Você vai ser liderado, mas para o empreendedor não tem como. A não ser que você seja um prestador de serviços ali, que você faz tudo, mas você vai bater num teto. Você vai bater num teto, né? Mas existe uma fórmula, tipo assim, estou aqui, estou assistindo aqui a Natália falando, o Guilherme dando ali os relatos dele, ok, preciso liderar, ou já estou liderando, existe uma fórmula que eu posso seguir que vai fazer com que eu me torne um bom líder?
Olha, eu sou uma pessoa meio anti-fórmulas, Gui. Boa. O rebelião vem disso, inclusive. Isso é uma coisa importante da gente saber, porque as pessoas, elas têm essa expectativa muitas vezes. Mas o fato de que não existe uma fórmula não significa que não existe um caminho. Tá. Que a falta da fórmula, ela significa que não é igual para todo mundo. É só isso. Perfeito. Mas qualquer pessoa que queira liderar, ela consegue sim se desenvolver e se tornar um excelente líder. Começa conhecendo bem a si próprio, né? Eu falo muito sobre a importância da autenticidade para liderar. Quando as pessoas chegam pedindo mentoria, uma coisa curiosa é que eu vejo as pessoas desejando coisas meio padrão porque alguém contou para elas, né? A gente ouve de tudo. A gente ouve, se você colocar uma roupa tal, você vai ser respeitado. É claro que tudo isso ajuda, mas não é uma fórmula exatamente. E aí, tem gente que chega pra mim assim, Natália, eu sou muito introvertido pra liderar, não consigo, não é pra mim. Tá. Aí, no dia seguinte, chega uma outra pessoa e fala assim, eu sou muito extrovertido pra liderar, eu sou muito espalhafatoso, falo muito alto, não consigo. E aí, no fim, você vê o quê? 2 características antagônicas e ninguém feliz sendo quem é. E todo mundo frustrado, querendo se encaixar numa coisa que nem combina com você. E aí as pessoas ficam perdidas, ficam forçadas, perdem sua autenticidade, acreditam que não são para aquilo. Então, a fórmula é você se conhecer para que você possa usar suas virtudes ao seu favor para liderar. Isso é uma coisa que na mentoria eu direciono muito a pessoa para esse caminho. E é muito lindo ver a aceitação de quem elas são. Vou te dar um exemplo seu aqui agora. Você falou da rebelião, né? Que você era Um rebelde sem causa. Rebelde sem causa. Você poderia ter ficado lutando contra a ideia de ser um rebelde e ter ficado falando, não, vou tentar não ser rebelde, vou não ser rebelde, não ser rebelde. Você teria perdido toda a sua autenticidade. Eu tentei em algum momento. Não deu certo. Muito comum. Não tem como. Sim. É claro, eu preciso modular. Né? Então, assim, em alguns momentos, em algumas situações, eu preciso modular o meu jeito. Por exemplo, eu não vou ser da mesma maneira lá no Conexão Elite, onde eu tenho um papel de mentor, da mesma maneira que eu sou com os meus amigos, ou às vezes na maneira como eu lido com a minha equipe, com os negócios. Né? Mas... São papéis sociais diferentes. Eu entendi que eu não gosto de padrão, né? O rebelião vem disso. Então é assim, eu sou daqueles que falam assim, uns amigos me chamam, vamos em tal lugar porque todo mundo vai. Eu falo, mas eu não sou, cara, é justamente por isso que eu não quero ir. Minha mãe me disse que eu não sou todo mundo. Mas não é nem só isso. Tipo assim, me incomoda. Aí, sei lá, eu vejo todo mundo fazendo aquela mesma coisa, eu falo, cara, não vou fazer. Inclusive foi isso que me motivou a mudar o modelo do clube de negócios. Começou muitos outros grupos fazendo algo parecido, eu falei, não quero, vou mudar. Né? Então, eu costumo trazer isso para tudo que eu faço. Então, sempre buscar fazer alguma coisa diferente, tudo, né? Mas, claro, sempre buscando entender contexto. Claro. Eu acho que é essa questão que você está trazendo. Sim. E falar assim, ok, eu não posso chegar aqui no podcast e sair falando um monte de palavrão. Sim. Eventualmente, pode ser que eu solte um sem querer, mas beleza, mas se não ficar um negócio meio esquisito, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso mesmo, de você ter esse autoconhecimento. Então, eu já sei como eu sou, mas em alguns lugares eu preciso segura. Sim, mas acho que é isso, de novo, isso também é inteligência emocional, e aí você pegar uma característica que é tua, que é forte em você, em vez de você ficar tentando lutar contra ela, não, porque isso não é uma característica de líder, e você transformá-la numa virtude para liderar, que vai te tornar um líder único. Então você era um rebelde sem causa, agora você é um rebelde responsável. É bem isso. E aí o que a gente faz? Aquelas coisas que todo mundo tem, que não estão indo tão bem, que precisa desenvolver, pô, beleza, eu quero me tornar, ter uma determinada característica. Aí sim, eu já sei o que eu tenho de virtude, eu vou ter coragem para bancar aquilo ali, mas eu preciso ter maturidade e preparo para lapidar o restante que precisa, que todos nós temos. Legal.
A gente está chegando no final, mas eu tenho mais uma pergunta que saiu disso daí. Às vezes, pode acontecer, e aí você me fala se sim ou não, de o meu estilo de liderança, o problema não é o meu estilo de liderança, é o meu estilo de liderança para aquele lugar. Então, talvez eu esteja num lugar, e aí eu estou falando de empreendedor, ou até de quem está numa empresa. Para aquela empresa, o meu estilo de liderança, ele não se encaixa, não se enquadra. Então, talvez eu tenha que encontrar alguma posição, algum lugar, algum contexto onde aquela minha forma de trabalho, né? Enfim, claro, seguindo a parte técnica do trabalho, mas que vai fazer mais sentido. Porque vamos pegar aqui 2 exemplos. Eu acredito que uma coisa é você ser um líder numa empresa como o Google, outra coisa é você ser líder numa empresa como a Vale. Uhum. Você vai demandar estilos diferentes. Então, talvez não seja... Não é que você não seja um bom líder. É só que você está sendo um bom líder num lugar que pede outro tipo de liderança. E aí, às vezes, é você mudar o teu local. Faz sentido isso? Faz. Aí a gente já cai no conceito da cultura corporativa. Perfeito. Né? Que é o jeito de funcionar e de se comportar naquele lugar, as regras, tanto as que estão escritas, as frases bonitas da parede, quanto aquelas que sempre tem, que ninguém falou, que não está escrito em lugar nenhum, mas a gente sabe que aquele lugar funciona daquele jeito. Então, é importante sim, e aí a gente cai de novo na importância da pessoa se conhecer, saber o que é importante para ela, o que é inegociável para ela, nos valores pessoais dela. Perfeito. E buscar o ambiente, ou se você for empreendedor, criar o ambiente de trabalho que case com aquilo que você acredita. Inclusive, empreendedores que não pensam na sua cultura corporativa, isso é importante também. Quais são os meus valores inegociáveis? Qual é a minha missão aqui, né? Não é só a gente sair fazendo as coisas. Dar essa estrutura vai ajudar, inclusive, na hora de contratar um time, de criar um ambiente legal, uma empresa coerente ali e clara, né, para quem está trabalhando com a gente. O conceito da cultura corporativa é importante. Legal. E só para fechar, o conceito de rebelião empreendedora vem daí mesmo. Eu enxerguei, né? Isso vem da minha experiência ali, da minha história. No empreendedorismo, uma forma de eu aplicar ali a minha cultura, e eu falo que o empreendedorismo é uma ferramenta para você viver sobre suas próprias regras, princípios e valores. É justamente isso. No meu negócio eu consigo aplicar o meu estilo, ainda que eu tenha que, de novo, quando eu estou falando com a equipe de um jeito, né? Mas ali tem a minha cultura, tem o meu jeito. Eu vou contratar pessoas que eu acho que tem um fit com aquilo que eu tô construindo. Então vem daí. Então fica mais fácil de liderar quando a gente está construindo a cultura, né? Mas tem que construir, tem que construir. Tem que construir, para construir tem que saber, tem que parar para pensar, tem que se estudar, tem que conhecer. E estudar tudo também, né? Porque você falando da fórmula, cara, assim, para os líderes, não pare de estudar. Perfeito. Não pare de se preparar. Eu tenho clientes que são CEO de empresas há mais de 30 anos. A pessoa tem muita bagagem, tem uma experiência incrível e continua até hoje pensando o que eu posso fazer de melhor. Então, acho que essa é uma mensagem muito importante para a gente continuar. Eu ia te perguntar, se você pudesse deixar uma mensagem final aí para quem está escutando a gente aqui até o final, qual seria? Olha, considerando a minha ideia de que o comportamento e a estratégia são duas coisas que precisam ser desenvolvidas juntas numa liderança, a mensagem que eu deixo é que os resultados são construídos por pessoas. Isso é uma coisa que eu acredito muito, Gui. As duas coisas andam juntas e todo o resultado que a gente quer atingir, a gente sempre tem que lembrar como líder que são as pessoas que vão construir ele. Seja a sua equipe maravilhosa que você vai contratar com clareza e ensinar e delegar, até mesmo você próprio, por causa dos empreendedores eu presa, né, os que estão com um negócio menorzinho ainda, eles também são pessoas, eles também precisam se desenvolver e se cuidar. A gente vê muito as pessoas falando, cuidem das suas equipes, para o líder, cuidem das suas equipes, mas a gente vê muito líder que não cuida de si próprio. Perfeito. Então, acho que começar por aí é um bom início aí pro sucesso. Muito bom.
Nath, muito obrigado pela participação, mas fala como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, conversar contigo. Como Natália é que Fares, meu nome, Natália com TH, Faris. Você me encontra no Instagram, no LinkedIn, a gente tem também um site, e aí por lá também tem todos os canais para me contatar, para contatar a minha equipe de atendimento, e ficaremos felizes em apoiar aí todo mundo no seu desenvolvimento de liderança. Muito bom, muito obrigado. E você que está assistindo até agora, não deixe de deixar aqui a sua mensagem, mandar sua dúvida para a Natália Velar responder. Entre em contato com ela se você quiser entender um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva, ative o sininho, interage aqui com esse vídeo, porque isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer. E eu agradeço a tua audiência e até o próximo episódio.